Pessoal, boa noite. Em nome da Aprimore Brasil, sejam todos muito bem-vindos. Para quem não me conhece ainda, meu nome é Adriano César, e como diria Antônio Carlos, para quem também me conhece, meu nome continua sendo Adriano César, tá? E com os meus amigos Sandro Marroquim e Antônio Carlos Salles, vamos ter um bate-papo hoje muito bacana. Primeiro eu vou passar logo a palavra para eles, darem boa noite também, depois a gente segue aqui com alguns recados iniciais. Bom, boa noite, Antônio Carlos, boa noite, Adriano. Um prazer muito grande estarmos aqui em mais uma webinar, nessa sequência de vídeos que a Aprimore Brasil vem gravando para falar um pouco sobre o comportamento humano, e boas-vindas muito especial a todas as pessoas que estão aqui em nossa live de hoje. Maravilha. Muito bem, boa noite a todos. Sandro, Adriano, sócios e amigos, estamos aí nessa segunda missão aí, né? Desenvolvendo esse trabalho aí, muito bem. E hoje falando sobre um tema bem legal, o Adriano vai passar aí as informações, mas sejam todos bem-vindos, né? Para os que não são de Maceió, hoje tivemos uma chuva pesada poucos minutos antes de começar a webinar, né? E eu fiquei até preocupado se iríamos conseguir fazer em função de velocidade de internet e essa coisa toda. Mas aí foi tranquilo, conversando com São Pedro, ele levou a chuva para alto mar e a coisa aí agora está mais tranquila, né? Vamos nessa. Positivo. Muito bem. Meus amigos, para quem não conhece a Aprimore Brasil, né, ainda, a Aprimore é uma empresa que nós nos juntamos aí já as nossas competências para colocar no mercado soluções educacionais voltadas para o comportamento humano, prioritariamente, não só o comportamento humano, algumas questões, né, soluções educacionais técnicas também, mas o foco é comportamental, né? E daí, claro, inclusive é o tema, está dentro do tema de hoje, que a gente vai falar de duas coisas interessantes, que é comportamento humano e falar também como é que isso se aplica no caso do Caminho de Santiago de Compostela. É isso? Agora, o porquê do caminho, né? Claro, vocês vão ver, inclusive, durante aqui o bate-papo, vou estar mediando aqui durante esses primeiros 25, 30 minutos, a ideia é que a gente faça essa interação, esse bate-papo nesse tempo, e na sequência, a gente assim vai abrir para perguntas e respostas. Claro que se durante alguém tiver alguma dúvida, alguma coisa que quiser colocar no bate-papo, por favor, fique à vontade desde já. O caminho, né, falando do Caminho de Santiago, ele tem peculiaridades aí, e para isso, em função disso, alguns comportamentos são mobilizados, né, antes e durante o caminho. Não vou fazer spoiler aqui, vou deixar os meus amigos Sandro e Antônio, que já vão falar, que fizeram o caminho, inclusive, mais de uma vez. Eu não fiz ainda, tá? E é isso. Então, assim, se alguém tiver, inclusive, alguma dúvida específica sobre o caminho, eu vou até aproveitar e colocar aqui no bate-papo o Instagram do Sandro e do Antônio Carlos, tá? Que aí, se alguém tiver alguma curiosidade, alguma coisa sobre o caminho especificamente, né, desde já, a gente já combinou isso aqui, os dois já estão aí devidamente prontos, né, para tirar alguma dúvida no particular. Não vai ser no caminho, mas, novamente, nos comportamentos que, né, são praticados aí ao longo do caminho. Tá no bate-papo, @Sandro Marroquim, no Instagram, @ACPSales, beleza? Outra coisa aqui, já falei como é que vai ser a nossa dinâmica, né? Vamos ter uns 30 minutos de bate-papo, depois perguntas. E para quem ficar até o final, nós temos aí primeiro um presente, né? Que vai entregar um presente digital para vocês, né? E mais do que isso também, a gente vai fazer um sorteio de um livro. Olha só, então aguardem aí até o final. E ó, o Antônio Carlos já está fazendo um pequeno spoiler aí, o livro que ele vai sortear, um livro de autoria dele, né, falando ali do Caminho de Santiago de Compostela, aplicado, né, lições de empreendedorismo, aplicados ao empreendedorismo. Já li o livro, como diria o Silvio Santos, é muito bom, recomendo. Muito bem, vamos botar a bola em campo. Vou colocar aqui, aproveitar só para completar o trio aqui de Instagram, mas vou começar aqui então. Posso ser com você, Sandro? Você me permite? Sim, claro. Claro, assim, a pergunta que eu vou fazer, claro, é sempre para os dois, né? Mas um vai iniciar aqui a resposta. Então, a primeira coisa que eu queria que você comentasse, então, Sandro, o que é o Caminho de Santiago de Compostela? Na verdade, não sei nem se essa pergunta é no plural, né? Aliás, no singular. Eu acho que ela, na verdade, é o que são os caminhos, né? E aí você pode desenvolver a partir disso, porque realmente são várias possibilidades, não é isso? Então, Sim. bola com você.
Claro. Antes de falar sobre o que é o caminho, eu quero dizer a você, Adriano, que já é nosso sócio aí há tanto tempo e convive tanto com a gente, falando tanto sobre o caminho, que eu aposto que você vai fazer o caminho no próximo ano ou no mais tardar em 2022. Né? Você vai ser mexido também por essa mosca do incentivo para fazer o caminho, né? Antônio Carlos foi assim também. De tanto conversar com vocês, pode ter certeza que já aumentou meu nível de motivação, viu? Mas o nome dessa música é Sandro Marroquim, viu? Inclusive, eu gostaria de lembrar a vocês, né, que amanhã, dia 27 de maio, é uma data muito especial. Amanhã é aniversário do Felipe, meu filho também. Opa! Mas amanhã, o dia 27 de maio, seria o dia que eu chegaria em Santiago se não fosse o coronavírus. Olha só. Não sei se vocês lembram que no dia 1º de maio eu estava com a viagem marcada para a Espanha, onde eu ia fazer mais um trecho, era pela 6ª vez, né? Eu estou fazendo 6 trechos, fiz 5 trechos diferentes e ia fazer mais um trecho agora. Né? Mas o que é o Caminho de Santiago? Diga lá. Então, o Caminho de Santiago de Compostela é a peregrinação mais conhecida do mundo. Né? É um caminho que ele foi declarado pela Unesco como Patrimônio da Humanidade em 1993. Tá? Mas é um caminho que é percorrido desde a Idade Média, desde 1211, na realidade, porque tem uma história muito interessante. Né? Lá em Santiago de Compostela estão os restos mortais hoje de São Tiago, ou Tiago Maior, que foi para a Galícia em 44 depois de Cristo, né, disseminar a palavra de Jesus Cristo. Tá? Hoje, independente de qualquer religião ou crença, as diferentes rotas, que são 13 rotas que chegam até Santiago, pelo menos as mais conhecidas, estão espalhadas pela Europa toda, né? E congregam pessoas de todos os tipos, de todas as cores, de todas as raças, do mundo inteiro. Né? Então, resumindo, ao longo do Caminho de Santiago, você tem um trecho que é o mais conhecido, que é o Caminho Francês, né? Que são 800 quilômetros, mas nós temos lá pelo menos 13 conhecidos caminhos e muito famosos caminhos que chegam até Santiago de Compostela. Tá? Entretanto, a grande pergunta que se faz num momento como esse é: por que ao invés de utilizar nossas férias, né, utilizar elas para descansar, para espairecer um pouco, por que é que alguém resolve percorrer 800 quilômetros, dormindo sem conforto, tomando chuva, passando frio, carregando uma pesada mochila e cansando o corpo? Né? Eu acho que isso tudo remete a todos nós ao comportamento humano. E esse é o tema principal da nossa live. Muito bom. Meu amigo Antônio Carlos, o que é que você complementaria sobre o caminho aí de Santiago de Compostela? O mestre dos caminhos já falou aí, né? Porque já conhece de cor salteado, né? Salteado. Na verdade, assim, né, vários desses caminhos, eles acabam desembocando, a grande parte deles, no caminho francês. Né? Tem outros caminhos que, quando vai chegando mais próximo de Santiago, eles também pegam aquele finalzinho do caminho francês. Né? E tem o segundo mais conhecido, né, que o primeiro é o francês, como o Sandro falou, o segundo mais conhecido é o português, que eu fiz o português. Né? Eu saí de Portugal até a Espanha, lá, como todos, né, ou a maioria, com a mochila nas costas, caminhando e conhecendo os lugares lá e tal. E tem também alguns caminhos que ultrapassam o caminho de Santiago, né? Que ele sai de Santiago, que vai até Finisterra. Finisterra, é isso, ou lá, isso. E aí em volta são 100 quilômetros, né, Sandro, se eu não me engano? São 89 quilômetros de Santiago de Compostela até Muxia, ou até a Finisterre, e ainda você pode fazer um outro que vai até Muxia. É isso. Então, assim, o estímulo é de cada um. Né? Mas, assim, o objetivo maior da gente aqui é conversar, não especificamente sobre o caminho, porque tem muita literatura sobre isso, né? Mas conversar sobre que comportamentos nós podemos reconhecer dentro de nós ao decidir fazer uma viagem como essa, digamos assim. Perfeito, que era exatamente a pergunta que o Sandro, de alguma forma, ia começando a responder, e eu aproveito para fazer aqui para vocês dois. O Sandro já fez quantas vezes mesmo o caminho?
Eu fiz 5 vezes. 5 vezes. 5 vezes. Eu andei 3.000 e um pouquinho. 3.000 e poucos quilômetros. Todas as vezes sozinho, né? O Antônio foi um pouco diferente, né, Antônio? Você, além de ter ido, você foi acompanhado da sua esposa. Então, a pergunta que não quer calar é o que motivou, o que levou vocês, então, a fazerem um caminho, apesar da insistência do Sandro, Antônio, mas certamente teve motivos aí que levaram vocês a fazer. Então, não só a fazer uma vez no caso do Sandro, mas várias vezes. O que tem aí, digamos assim, de tão especial que leva as pessoas a percorrerem os caminhos, no caso aí de Santiago de Compostela? Queria que vocês comentassem. Bom, tem vários motivos, né? Tem pessoas que fazem pelo motivo espiritual, tem outras que fazem pelo religioso, tem pessoas que fazem porque querem fisicamente, né, se desafiar, tem pessoas que fazem por turismo, né? Sim. Então, cada pessoa escolhe uma maneira, né? Tanto que no momento que a gente vai receber a Compostela lá, depois de andar o mínimo de 100 quilômetros, você preenche lá um formulário e a pessoa pergunta qual o motivo que lhe levou a fazer o caminho, que eles fazem uma estatística em relação a isso, né? Perfeito. Então, seja qual for o motivo, ou até mais de um, que a pessoa pode fazer por mais de um, né? Sempre existe uma coisa por trás de tudo isso, que é o desafio. Independente do que você vai fazer, de qual o motivo principal, é um desafio. Não é um caminho convencional, um caminho desafiador por essência. É desafiador. Trechos mais desafiadores, menos desafiadores, e isso leva o ser humano, né, as pessoas, a praticarem diversos comportamentos no momento que ela se propõe a enfrentar um determinado desafio. É isso? Perfeito. Sandro, o que é que você diria? Também o que é que te leva, ou te levou várias vezes, inclusive, a percorrer o caminho? Eu concordo plenamente com o Antônio Carlos, né? O caminho é um caminho de superação, de desafio, de desapego, de autoconhecimento, enfim, uma série de comportamentos, né, que nos leva a fazer o caminho, né? O fato de eu ter feito 5 vezes é que eu vou inserir uma palavrinha aí na frase de Antônio Carlos, que é a adrenalina, né? A adrenalina que todos nós, independente do ambiente que nós estejamos, ela é necessária para que a gente atinja aquele objetivo com mais propriedade, digamos assim, né? Então, o caminho é um caminho recheado de desafios, e é esse desafio que me fez fazer os 5 caminhos anteriores, né? Desde 2014, fazendo todos os anos, e esse ano, infelizmente, em função do coronavírus, vou deixar para 2021. Só mais um detalhe, o caminho pode ser feito a pé, pode ser feito a cavalo, pode ser feito de bicicleta. Né? Viu, Adriano? Você pode escolher um desses 3 aí para fazer. Tá bom. Em 2020. Inclusive, tem pessoas que já fizeram de cadeira de rodas, acredite. Sim. Tá? De cadeira de rodas. Existe uma estatística, só para deixar registrado, né? Uma estatística que 0,01% das pessoas que fazem um caminho estão de cadeira de rodas. Né? 0,14% a cavalo, 7% mais ou menos de bicicleta e 92%, a grande maioria, a pé. E assim, são pessoas das mais variadas idades, né? Desde pessoas mais jovens às mais idosas mesmo, né? Enfim, isso é outra coisa que particularmente me chama a atenção pelo fato de ser extremamente desafiador, né? Na idade ela não chega a ser um limitante, tá? Um dificultador, mas não é um impeditivo, né? Falando agora em termos mais ainda dos comportamentos, por ser um caminho desafiador e apesar de toda a adrenalina e etc. que cerca, né? A preparação, né? É um caminho que ele requer comportamentos antes e durante a caminhada, não é isso? Então, especialmente na preparação, no planejamento. Eu queria que vocês comentassem um pouco mais o que é que vocês tiveram que praticar, que fazer antes e também durante aí a caminhada. Muito bem. Posso começar? Por favor. Vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou falar de 3 comportamentos, tá certo? Que eles se interligam, tá certo? Eles não conseguem viver sozinhos. Para fazer uma viagem, ou para fazer qualquer uma outra coisa, mas vamos pegar o fato de uma viagem, a primeira coisa que você precisa ter é um objetivo, né? Não tem como você querer realizar alguma coisa sem saber exatamente o que é que você quer realizar. Então, o objetivo é um dos comportamentos que o ser humano, né, normalmente, ele precisa ter para poder atingir alguma coisa, né? Agora, o objetivo de forma clara, né? Eu tinha 2 objetivos, tá certo? Em relação ao caminho, era chegar em Santiago de Compostela no dia 22 de outubro de 2016, após caminhar no mínimo 100 quilômetros, porque eu queria receber a Compostela, né? Sim.
para no dia 23, que era o dia seguinte à nossa chegada, assistir à missa do peregrino, que seria de 11 horas da manhã, porque tem 2 por dia, e porque também no dia 23 era uma data comemorativa minha e de minha esposa. Então, quando a gente decidiu, lá em abril, mais ou menos, que a gente iria fazer o caminho, foi por esse motivo, que a gente queria fazer, a gente tem uma data comemorativa no dia 23 de outubro de 2016 e queria chegar em Compostela, não é, em Santiago, um dia antes. Sim. Até para poder, se tivesse, não queria chegar no mesmo dia, porque talvez não desse tempo de pegar a missa e tudo, né? Então, a gente tinha um objetivo muito claro, né? A primeira coisa que eu pensei é assim, mas peraí, mas 100 quilômetros é o mínimo que a pessoa precisa para poder fazer, para poder receber lá a Compostela, que é o documento que comprova que você fez o caminho. Certo. Aí eu digo, eu vou me desafiar um pouco mais. Eu coloquei quase 50% a mais. Eu, na verdade, nós caminhamos, eu e minha mulher, nós caminhamos 147 quilômetros, porque eu resolvi sair, ao invés de sair de Tui, que já é na Espanha, eu resolvi sair de Vila Nova de Cerveira, com uma cidadezinha ao norte de Portugal. Né? Então, bom, 147 quilômetros, para mim, era um desafio muito grande. Por quê? Porque eu nunca tinha caminhado mais do que 3 vezes por semana, 5, 6 quilômetros a cada vez. Né? Então, assim, quando eu pensava que tinha que caminhar em média 25 quilômetros por dia, né? Em dias seguidos, consecutivos, né? Porque não tinha aquela, vou caminhar 2 dias, descansar um, não tinha isso. Né? Então, era um desafio muito grande. Né? Primeira coisa, você estabeleceu a meta, né? Que você falou, a meta. Isso, né? Eu estabeleci o meu objetivo. Esse era um deles. O outro objetivo era escrever um livro, né? Com pelo menos 300 páginas, que eu achava que era um livro de bom tamanho, relacionando o caminho de Santiago aos comportamentos empreendedores, e lançar esse livro até dezembro de 2017. Esse era um trabalho, era um objetivo pós-caminho, mas ele dependia do caminho. Né? Tanto é que eu lancei o livro no dia 17 de setembro de 2017, mas eu queria lançar até dezembro. Então eu tinha esses 2 caminhos. Bom, vamos me deter mais no primeiro, que era o primeiro objetivo, né? Que era o que eu queria, que se prendia mais ao caminho. Para isso, eu precisava buscar muita informação, certo? Esse era o segundo comportamento, digamos assim, né? Que é inerente. O ser humano ele precisa buscar muita informação para ele poder se situar e saber o que é que ele precisa fazer para atingir aquele objetivo. Então, eu fui em sites, fui na internet, eu morava em Salvador nessa época, e eu ligava quase que diariamente para o Sandro, que foi a minha maior fonte de informação, porque era a minha referência no caminho, né? Porque eu ouço ele falar desse caminho há mais de 15 anos. Né? Por isso que eu digo que a mosca é ele. Ele sai picando todo mundo ali, tá entendendo? E acaba todo mundo indo. Mas é muito bom isso, não é, não? Eu sou padrinho, inclusive, da sua bênção lá da igreja, porque eu falei com a freira, né? No ano anterior. Exatamente. No ano anterior, aliás, não, no mesmo ano. No mesmo ano. Sim. No início do ano, você foi antes de mim e você falou com a freira lá, não sei o que, tal, porque eu queria receber a bênção lá, eu e minha esposa queríamos receber a bênção tal, em função daquela data comemorativa nossa. Enfim. Então, busquei muita informação. Então, eu desprendia, em média, 1 hora por dia antes de dormir, tá entendendo? Então, quando eu tinha uma folga antes, pegando o celular, tudo aqui, buscando muita informação. Perfeito. Com o meu objetivo montado e com essa informação na mão, eu só tinha só me restava uma coisa a fazer. Era planejar. Que esse é um outro comportamento também, né? O comportamento do planejamento. Então, isso aí já facilitou sobremaneira o que eu queria fazer. Porque de um lado eu sabia o que eu queria, do outro lado eu tinha as informações e estava sempre buscando. Mas à medida que eu comecei a fazer o planejamento, eu percebi que eu precisava de mais informações ainda. E isso aí foi acontecendo em paralelo, tá certo? Eu planejava um pouco, ia buscar mais informação, surgia uma dúvida, eu ia buscar outra. Então, isso aí, eu estou trazendo isso para uma viagem que foi feita. Né? Perfeito. Mas na vida de cada um de nós, é do mesmo jeito. Né? Se cada um de nós aqui quer atingir um objetivo, primeiro ele precisa deixar bem claro qual é o objetivo, com a data, né? com algo que torne ele mensurável e por aí vai, então deixar o objetivo bem claro. Aí você vai buscar as informações que você precisa para alimentar o seu planejamento para que você possa atingir o objetivo. Então, essa tríade aí, tá certo? É o grande lance. Agora, eu me questiono às vezes, né, em relação, falando sempre de comportamento humano, e já concluindo aqui,
eu me questiono uma coisa interessante, que é até uma frase que eu ouvi de um cara chamado Jim Rohn, que é um empreendedor, palestrante e escritor americano, né? Ele nasceu em 1930, faleceu, se eu não me engano, em 2009. Ele falou uma coisa interessante, abre aspas, eu acho fascinante que a maioria das pessoas planeje suas férias com mais cuidado do que planeje sua vida. Talvez porque fugir seja mais fácil que mudar. Sim. Boa. Fecha aspas. Boa. Rapaz, eu parei para pensar, né? Quer dizer, a pessoa se dedica tanto para fazer um planejamento de uma viagem e como é para atingir um objetivo, né, de uma viagem, que é um lazer. Então, essa é uma reflexão que eu quero deixar aqui para todo mundo, né? Que a galera toda que está escutando a gente aí. E o planejamento da sua vida? Como é que você está fazendo? Que tempo você está dedicando para o planejamento de sua vida? Os objetivos que você quer atingir, que vão realmente trazer resultados, tá certo? O fato de você estabelecer o objetivo não significa dizer que você vai alcançar, né? Mas pelo menos você precisa saber onde é que você quer chegar. É o primeiro passo. Então, assim, exato. É importante, então, a gente refletir sobre isso. Se eu consigo fazer um planejamento bom como eu fiz, que eu fiz mesmo um excelente planejamento, fui atrás da informação, estabeleci meu objetivo, corri atrás e atingi o que eu queria. Porque é que, às vezes, para algumas pessoas é tão difícil fazer isso em relação à própria vida, ao seu trabalho, à sua empresa. Né? Então, o que será que de verdade está impedindo, né? O que está faltando, né, para isso acontecer, né, na sua vida como um todo? Inclusive, a gente tem um outro vídeo, acho que foi o primeiro do nosso webinar, falou sonho, desejo e meta, né? Fica aqui, inclusive, um convite para quem está assistindo o nosso webinar hoje, lá no nosso canal no YouTube, daqui a pouco eu vou colocar aqui no bate-papo. Esse primeiro vídeo já está lá postado, né? Enfim, falando sobre... vai ser colocado, na verdade, falando sobre sonho, desejo e meta. Então, só para complementar aí, tá? Só concluindo rapidinho aqui, Adriano, e respondendo aí um questionamento que você fez rapidamente aí, uma das respostas mais óbvias para isso talvez seja o seguinte: eu preciso dar um significado especial para aquilo que eu quero. Então, assim, eu tinha um significado especial, tá certo? Eu queria chegar em Santiago de Compostela, era uma data comemorativa, a gente estava imbuído nisso, eu e minha esposa, tá certo? Então, eu tinha um significado importante para fazer aquilo ali que me estimulou. Então, assim, por outro lado, na vida de cada um, que significado pessoal você está dando, especial você está dando para a sua vida, para que faça com que você faça tudo isso aí que normalmente você faz para o lazer, mas às vezes esquece de fazer para alguma coisa que dá resultado. Perfeito. Sandro Marroquim, o que é que você complementaria? Só completando o que o Antônio Carlos falou, né, o questionamento dele é muito interessante, porque o planejamento, para mim, no caminho, eu acho que isso, inclusive, vale para a vida como comportamento humano, foi o que mais me causou angústia, medo e insegurança. Né? Todas as vezes que nós clareamos nossos sonhos, começamos a colocá-lo num papel, aí nós vamos nos defrontar com uma coisa chamada realidade. Né? Às vezes essa realidade ela pode não ser interessante. Então, muitas vezes isso causa insegurança e medo, e muitas pessoas deixam de planejar porque não quer enxergar aquela realidade. E aí vai para o Deus dará. Né? Eu costumo dizer que planejar é a arte de colocar no papel aquilo que antes era um sonho. Né? Essa foi a etapa mais importante para mim e mais angustiante também para o caminho de Santiago. Foi na hora que eu coloquei no papel e descobri que eu tenho que ver o peso da mochila, que tipo de bota vou usar, qual a meia que causa menos bolhas, aonde eu vou ficar hospedado, qual a língua que eu vou falar, enfim, todos os inusitados do caminho. Né? Parabéns, Antônio Carlos. Ficou muito bem explicado a questão do planejamento, que acho importantíssimo, mas a gente não pode esquecer nunca que ele é um pouco angustiante, né? E super necessário. E se não tivesse elemento da angústia, esse friozinho na barriga, alguma coisa está errada, né? Ele precisa ter essa pitada aí para poder torná-lo ainda mais especial. Eu imagino que vocês tiveram N aprendizagens, né, ao longo do caminho, e aí agora a gente falou desse momento anterior do planejamento, busca de informação, meta, etc., mas teve a realidade, né, teve o caminhar propriamente dito, e eu sei que é difícil, assim, deve ter várias aprendizagens, mas eu queria que vocês destacassem uma, ou aquela que principal, mais marcante, enfim, que vocês tiveram ainda mais em situações diferentes, né, no caso do Antônio, que foi acompanhado aí, né, da esposa, e no caso da sua, Sandro, que fez isso reiteradamente 5 vezes. Então, a pergunta é, quais aprendizagens mais importantes vocês tiveram ao longo da caminhada aí, das experiências de vocês? Começando aqui pelo Sandro, por favor. Tá.
De fato, você tem toda a razão, né? As aprendizagens são diversas, né? Uhum. São muitas aprendizagens comportamentais. Mas eu vou elencar uma que aconteceu comigo no terceiro dia do primeiro ano da primeira caminhada que eu estava fazendo, que foi em 2014. Aconteceu um fato muito importante comigo, numa cidade chamada Molina Seca. Eu tinha andado apenas 60 quilômetros do meu trecho para Santiago, e eu estava esgotado fisicamente. E naquele dia, terceiro dia da caminhada, eu resolvi parar em uma ponte, quando eu havia chegado na cidade, esgotado, e tomei uma decisão. Daí vem a grande aprendizagem para mim, que é a tomada de decisão. Não ia continuar o caminho, né? Me fiz valer de uma pequena máquina e gravei um depoimento para os amigos, para a família, enfim, para todos que estavam me apoiando, explicando que eu não ia suportar aquilo. O caminho é muito difícil de ser feito. De fato, isso é uma verdade, né? E gravei aquilo, voltei para o quarto para transmitir aquela informação para a família. E quando cheguei no quarto, depois de estar deitado, né, pensando o que é que eu ia fazer no outro dia, já tinha comprado a passagem de trem voltando para Madrid, enfim, eu descobri que não tinha sido gravado, eu apenas tinha batido uma foto do local onde eu estava fazendo aquele depoimento. Né? Então, eu tomei uma decisão, quero dizer aqui, é um contra-exemplo, mas num momento de estresse absoluto, físico, eu não deveria ter feito aquilo, poderia ter pensado um pouco e tal. Bom, resumindo essa história, no outro dia de manhã eu me acordei e continuei o caminho e cheguei até o final e hoje estou contando essa história. Né? Sim, sim. Resumindo, para o comportamento humano é muito importante que você tome decisões, mas faça uma pergunta. É mais importante a pressa ou é mais importante a agilidade? Na tomada de decisão. Eu tomei uma decisão na pressa e aquilo ali estava na minha ansiedade em função do estresse físico e aquilo foi errado. Eu precisaria ter agilidade, deveria ter pensado um pouco mais e senão não estaria contando essa história aqui hoje. Ou seja, o fator emocional na tomada de decisão, né, Sandro? Sim. Também, sim. Né? Antônio, para você, quais aprendizagens mais marcantes aí, especialmente na situação que você foi acompanhado, né? Enfim, imagino que... O fato de ter ido com minha esposa foi uma experiência fantástica, né? Porque, primeiro pela companhia, pela cumplicidade, tá entendendo? Pelo objetivo comum que nós tínhamos, né? Porque esse negócio de você estabelecer um objetivo e não querer compartilhar com as pessoas é a maior besteira que uma pessoa pode fazer. A pessoa não compartilha porque tem medo de ser cobrado, né? No nosso caso, não. A gente estava o tempo todo, entre aspas, cobrando o outro, né? E aí, como é que vai ser e tal? O que é que vamos fazer? Vamos parar onde e tal? Então, essa aí foi uma experiência muito interessante. Por mais que possa parecer estranho, tinha dias no caminho que ela andava mais na minha frente e depois eu andava mais na frente dela e a gente passava, às vezes, até algumas horas sem trocar uma palavra entre nós, né? Então, é uma experiência interessante isso aí também, nesse sentido. Agora, qual foram, assim, dois aprendizados que eu posso trazer? Primeiro que eu constatei que realmente eu sou capaz de estabelecer metas. Certo? Eu tenho a capacidade de estabelecer metas e correr atrás dessas metas. E de cumprir essa meta. Estabelecer uma coisa. Cumprir essa meta, exatamente. Porque estabelecer somente não adianta, né? Eu tenho que estabelecer e correr atrás, né? Então, isso me trouxe uma outra coisa voltada para a persistência, né? Porque, assim, a perseverança que você precisa ter para atingir seus objetivos. Eu também tive um problema de saúde muito leve, né? Mas foi assim, uma coisa que quase me impede de caminhar e permanecer. Faltando 3 dias para chegar em Santiago, um dos dedos do meu pé, o dedo mindinho, inchou, que ficou quase do tamanho do dedão. Eu não conseguia mais calçar a bota. E já era de noite na cidade. E então eu saí feito um louco atrás de uma loja, não sei, enfim, consegui comprar uma papete, coisa mais horrível do mundo, daquela sandália, mas comprei Por quê? Porque eu tinha o objetivo de chegar lá. Para mim era muito fácil. Sandro está dando risada porque eu mandei a foto da papete para ele, tá entendendo? Mas para mim era muito fácil. Eu estava perto de Santiago, eu podia ter desistido ali, ter dito, eu vou pegar um táxi e vou me embora, tá entendendo? Podia perfeitamente para todo mundo justificar o não cumprimento por causa disso. Tirei foto do dedo, tá entendendo? O dedo do tamanho do mundo, né? Então, mas não. Eu tinha um objetivo, eu queria realmente atingir o objetivo, cumprir o objetivo, né? Então, é isso aí. E então, junto a isso, o outro aprendizado foi que eu sou capaz, tá certo, também, de superar meus limites. Porque para quem tinha um histórico de pouquíssimas caminhadas, embora eu acelerei isso, fiz treinamentos antes, tá entendendo? Passei a caminhar cada vez mais antes de viajar para poder acostumar o corpo. Mas teve trecho dentro do caminho que era cada subida que eu achava que não ia mais acabar. Uma delas, inclusive, que eu parei para descansar, eu peguei o celular e gravei um vídeo xingando esse filho da mãe aí.
estou falando filho da mãe porque a gente não está numa reunião ministerial, né? Se tivesse... Então, eu achava que não acabava mais nunca aquilo ali, tá entendendo? E foi um limite, porque eu estava pensando que ia morrer ali, 2 palmos de língua do lado de fora. Então, foi o segundo aprendizado que eu realmente tive em relação a isso aí, que a gente vai trazendo por nossos comportamentos no dia a dia. Perfeito. E conecta um pouco com o que o senhor falou, que é a questão da persistência, né? Diante de um obstáculo ali que vocês tiveram, né? Podia ter justificado, desistido e tal, mas a persistência e durante, né, o caminho, eu imagino que vocês foram provados várias vezes em relação a isso. Se vai, se não vai, né? Sempre aquela coisa. Até que ponto realmente isso tem um significado, e aí vem a questão do significado, né? Vocês dois colocaram de alguma forma, né, que fazia sentido aquilo para vocês. Não era simplesmente o ato de caminhar, ou simplesmente o ato de chegar até um destino, mas todo um significado pessoal. Maravilha, pessoal. Se alguém tiver alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa relacionada ao nosso tema, né? Deixa eu só concluir com a minha consideração final, antes de a gente passar para as perguntas, Adriano. Eu ia só passar aqui para o pessoal já ir colocando, para depois passar a devolver a bola para vocês aqui nas considerações, mas já pode seguir nas considerações. Então. Tá, então vai lá, passa o recado para eles. É só isso. Se alguém já tem alguma pergunta que queira colocar enquanto o Sandro, né, e o Antônio estão fazendo as considerações finais, já pode colocar aqui no bate-papo, e depois sim a gente vai oficialmente abrir para perguntas e respostas. Mas diga lá, Sandro, então. Isso. Fazendo uma analogia, né, do caminho de Santiago com a vida da gente, e foi isso que eu fiz durante esses 3.000 quilômetros que eu andei por lá, e ando ainda, e quero fazer muitos outros por lá, eu posso dizer que não importa a distância e o nível de dificuldade para concluir uma meta. Alcançar um projeto ou realizar um sonho, ele vai precisar de muita persistência, de muita determinação, muito comprometimento, né? Cada passo que a gente dá na vida é muito importante para o desenvolvimento do processo da conquista da gente, ali dentro do caminho de Santiago, né? Essas experiências vão transformar nosso corpo, nossa alma, nossa mente e as atitudes que nós temos no dia a dia, esses que estão relacionados ao comportamento humano, tá? Eu sugiro o seguinte, eu digo sempre assim, o meu objetivo no caminho de Santiago jamais foi chegar a Santiago de Compostela, mas cumprir as pequenas metas que eu tinha estabelecido todos os dias para caminhar. Tá? O caminho de Santiago é uma consequência daquelas pequenas metas que eu ia atingindo no dia a dia. Né? O importante de tudo é deixar a zona de conforto de lado. Né? A zona de conforto é um território muito conhecido, as respostas são certas. É a mesmice que deixa a vida da gente muito chata. A verdade é essa. Né? Então, para concluir, eu digo que se estimule para fazer o caminho de Santiago, sabendo que o aprendizado que você terá dentro do caminho para desenvolver empatia, praticar autoconhecimento, melhorar as relações interpessoais, isso acontece todos os dias durante o caminho de Santiago. E, principalmente, melhorar sua autoestima também. Maravilha. Show de bola, Sandro. Antônio. Bom, isso aí que o Sandro falou é extremamente pertinente e verdadeiro, né? Você consegue realmente, quando você volta de uma viagem como essa, que não é só lazer, aprendizado e autoconhecimento, né? Não tem como você dizer que voltou o mesmo, tá certo? A diferença é você fazer uma viagem de avião, de excursão, de ônibus, turismo, de trem, né? navio, tá entendendo? Com todo o conforto e tudo. Não, essa daí tira um pouco do conforto, não é? Tira um pouco do conforto. Cada um se dá o desafio que ele acha que é suficiente para ele, tá entendendo? É um desafio, não deixa de ser um desafio. Os meus 147 quilômetros foram os meus 147 quilômetros junto com a minha mãe. Perfeitamente. Tá certo? Então, assim, eu tenho o maior orgulho do mundo de ter me desafiado em andar 147 quilômetros. E já vinha conversando com o Sandro que esse ano não, porque eu ia no Canadá visitar minha filha, que também não deu mais por conta do coronavírus, né? Mas eu já estou programando para fazer outro. Eu quero dobrar essa quantidade de quilômetros para andar, né? Porque esse negócio acaba apaixonando a gente. Agora, trazendo para a vida do dia a dia, não é? Faça isso com suas metas também, pessoal. Com suas metas pessoais, profissionais, tá entendendo? Empresariais. Porque na hora que você percebe como é bom você atingir um objetivo, você se desafiar, você vai querer fazer de novo, vai querer estabelecer outra meta, vai querer se planejar novamente, vai querer fazer tudo novamente. Isso aí acaba virando um vício no seu dia a dia também, na sua vida. O sucesso de cada um, o sucesso de cada um não está no final das contas no quanto você ganha, nem no quanto você recebe com aquilo. O sucesso está naquilo que você acha que você fez, que lhe dá um prazer muito grande, tá entendendo? E que lhe dá um resultado que para você foi o ideal dentro do seu desafio, tá certo? Do seu empenho para conseguir, né?
E para finalizar aqui, a minha parte, pelo menos, Sandro falou uma coisa aí interessante, né, dos prêmios, dos benefícios, dos ganhos que você tem a cada etapa. Ele esqueceu um. Qual foi? O vinho. Olha, todos os dias você almoçava, almoça com vinho e janta com vinho, almoça com vinho e janta com vinho. Esse era o nosso prêmio, tá entendendo? Depois de ter caminhado não sei quantos... A recompensa, né? A recompensa, né? Ter subido ladeira, descido ladeira, você chegar morto de cansado e ver o pessoal assim, trazer aquela taça de vinho maravilhosa, tá entendendo? Vinho da casa, tudo aquilo. A turma lá de casa vai gostar muito dessa informação. Pelo que eu vi, Manu estava aí, né? Um bom motivador aí. Sim. Adriano, deixa eu só fazer uma complementação. Na realidade, é fazer uma provocação para que todos que estão nos ouvindo aqui, tá certo? Eu aprendi uma coisa no caminho que, se você quiser viver despretensiosamente, você vai chegar em algum lugar. Né? Mas se você estabelecer exatamente o que é que você quer da sua vida, você vai atingir esse objetivo. Tá? Então você não vai chegar em algum lugar, você vai atingir o objetivo que você quer. Isso é só para deixar gravado para a turma, tá certo? Sim. Vocês estão vivendo deixa a vida me levar ou sabem exatamente onde é que vocês querem chegar? Qual a vida que você quer para você, né? De forma muito clara. Qual a vida que você quer para você? Muito bom, meus amigos. Bom bate-papo, como a gente prometeu no início, então, né? Foram aproximadamente 30 e poucos minutos aí de bate-papo. A gente vai abrir aqui, então, para as perguntas, né? Da quem está assistindo aqui da nossa audiência, cerca de 23 pessoas. Vinho foi recompensa ou foi objetivo? Hein, Bertolucci? E está na categoria da recompensa mesmo, né? A priori, né? Prefiro não comentar. Aliás, por falar disso, quando terminar a nossa webinar aqui, eu vou tomar uma taça de vinho. Porque falar disso do Caminho de Santiago e não tomar uma taça de vinho depois, não pode, né? Não tem como. E daqui a pouco o pessoal vai ter uma recompensa que a gente vai colocar aqui, que é justamente aquilo, né? A primeira coisa, como eu falei no início, nós vamos ter aqui um presente para vocês que participaram até agora conosco, né? E depois um sorteio do livro do Antônio Carlos aí. Tá? Então é isso. Então, algumas perguntas aqui. Modo de perguntas habilitado. Isso. É modo Bruno, não, né? Isso. É o Ramiro. O fato de... Ramiro aqui pergunta, né? O fato de você elaborar um projeto, fazer um planejamento, estabelecer metas, estabelecer custo e etc., não torna a viagem monótona, sem motivação, sem um aspecto de aventura? Né? Eu vou até colocar aqui. Me permita falar uma coisa para o Ramiro, né? E vale para todos. Sim. Eu entendo, Ramiro, que transformar aquela viagem numa viagem sem nenhum tipo de inusitado, de fato, pode transformar a vida da gente um pouco meio sem emoção, né? Porque fica aquela coisa muito certinha. Mas é impossível não ocorrerem inusitados no Caminho de Santiago. São muitos, né? E isso vale para as empresas da gente. Nós, como empreendedores, né? Sabemos que mesmo quando a gente estabelece um objetivo e planeja e, enfim, traça os planos para que aquele dê certo, vão surgir muitos inusitados. Então, é muito importante planejar. Eu queria só dizer uma coisa com relação ao vinho que o Antônio Carlos esqueceu de falar. É de graça. Porra. Mais um motivador, né? Digamos assim. Essa é uma das melhores partes, inclusive. Muito bem. Deixa eu colocar aqui uma outra pergunta aqui. A Yara. Da Yara, né? Quando a prática da caminhada não está na sua rotina diária, né? Como se preparar? A Yara Tizeu aqui, obrigado pela pergunta. Aí eu vou me permitir, eu respondo essa, porque, como eu tinha dito antes, eu fazia caminhada na orla, na praça perto de casa, tá entendendo? 6 quilômetros, 7 por dia, 3, 4 vezes por semana, e nunca tinha tido a pretensão de caminhar tanto assim, né? Mas quando eu comecei a ler muito sobre o Caminho de Santiago, eu percebi que eu precisava ter um mínimo de preparo, até porque eu precisava amaciar as botas, tá entendendo? Eu tinha várias testar as meias, caminhar dando uma volta na praça no plano é uma maravilha, mas você tem que caminhar também subindo ladeira, descendo ladeira, com a mochila nas costas, né? Então, me lembro que eu colocava 4, 5 garrafas PET, 3, 4 garrafas PET cheia d'água, que era de 2 litros, né, dentro da mochila, para poder caminhar com ela pesando 6, 7 quilos, que era mais ou menos o peso que eu ia levar, que até uma balança de precisão eu comprei, eu pesei até a pinça que eu ia levar, tá entendendo? Então tudo eu pesava para poder extrapolar, na verdade.
Então, assim, e antes, tem um parque, eu morava em Salvador nessa época, e tem um parque em Salvador, e tem uma associação do pessoal do Caminho de Santiago lá, tá certo? A Associação Baiana. Então, eu me associei lá e comecei a conversar com o pessoal, e toda semana eles faziam uma caminhada dentro de um parque lá que dava 14 quilômetros, 14, 15 quilômetros, né? Então, eu comecei a treinar ali. Mas, assim, não foi muita coisa não também, tá certo? Não fiz aqueles treinos exaustivos, não. Fiz o que eu achei que era necessário para poder eu ganhar alguma... assim, realmente, durante o caminho eu achei que foi suficiente. Mas é a mesma coisa, né, que você faz no dia a dia, na sua vida. Você quer atingir um objetivo, você tem que experimentar algumas coisas, treinar algumas coisas, para você poder não ser surpreendido na hora que você atinge o seu objetivo. Então, você começa a executar o seu projeto, o seu objetivo, né? Perfeito. E se alguém tiver mais alguma dúvida mais técnica, né, mais assim relacionada ao caminho, novamente, né, tá aqui em cima, eu vou colocar de novo aqui o Instagram do Sandro e do Antônio, para depois, né, de forma até privada, quiser tirar mais dúvidas sobre, tecnicamente falando, vai estar à disposição para vocês. Temos outras perguntas aqui. Você ia falar, Sandro? Não, pode fazer a pergunta. Tem uma aqui bem interessante também, deixa eu só projetar aqui. Qual a maior dificuldade, né, encontrada por vocês? Óbvio que vocês trouxeram isso para a vida de vocês, né? Bacana essa pergunta. Eu não entendi. Mas como essa dificuldade, eu imagino, né, Bertolucci, completando aqui a sua pergunta. Você repete para mim? Dificuldade. Está aqui projetado qual a maior dificuldade encontrada que vocês levaram para a vida. Na minha projeção aqui está aparecendo outra coisa, viu, Adriano? Tá. Está aparecendo ainda a pergunta do Ramiro. Bom. Ok. Mas a pergunta é essa: qual a maior dificuldade encontrada que vocês levaram para a vida? Tá, deixa eu dizer uma coisa. Pergunta muito interessante do Bertolucci. São muitas aprendizagens, tá certo? Mas existe uma que é fundamental. E eu posso dizer para vocês que essa foi em função da minha família, né? Porque eu sempre recebi muito apoio para ir fazer o caminho. Né? Não é uma coisa simples, né? Lembrando sempre, o caminho, ele não é feito com o corpo, ele é feito com a mente. Né? Então, deixa todos nós que estamos fazendo o caminho muito estressados. Mas isso vale para a nossa vida também. Né? O corpo, ele apenas nos conduz de um ponto ao outro. Né? A mente vai trabalhando em todas as situações do comportamento humano. Eu posso dizer que a tolerância, com certeza, foi um dos pontos mais importantes. Tá certo? Uma das grandes aprendizagens que eu tive no caminho. Tá certo? Porque a tolerância, se ela for bem trabalhada, ela abre espaço para outras necessidades que existem, como persistência, como determinação, como qualidade, como eficiência, enfim. Então, a tolerância para todos os fatores da vida, tá? Não significa resiliência pura, simplesmente. Né? É aquela tolerância necessária para que a gente possa atingir os objetivos. Maravilha, deixa eu ver aqui. Tem alguns comentários, tá aí algumas perguntas eventualmente mais técnicas, digamos assim, mais relacionadas aí ao caminho, questão do percurso mínimo, quanto tempo levaria, enfim, depois eu vou passar para vocês, né, esse chat aqui, para que vocês possam também responder diretamente aqui. Uma pergunta, selecionando aqui, só um minutinho, não sei se vocês conseguem visualizar, aqui feita pelo Ricardo: se vocês encontraram no caminho alguém pensando em desistir do desafio, o que é que vocês disseram ou diriam caso isso tivesse acontecido, caso tenha acontecido? De identificar alguém que está ali querendo desistir, se chegou a acontecer isso de fato. Caso não, o que é que vocês diriam para essa pessoa que está pensando em desistir? Vou deixar o Sandro responder essa, que não aconteceu comigo. Diversas vezes. Eu tive diversas experiências com pessoas que desistiram. Não somente estavam pensando em desistir, desistiram. Não existe uma estatística de quantas pessoas desistiram do caminho. Mas eu experimentei durante esses 5 anos que eu fiz o caminho, muitas pessoas desistindo. Ponto. Qual a motivação que fez com que aquelas pessoas desistissem? O básico de tudo, resumindo, é falta de um objetivo. Sempre. Né? Estão fazendo o caminho para acompanhar alguém, estão fazendo o caminho para tomar cerveja, para caminhar quanto podem, enfim. Resumindo, eu posso dizer que a falta de objetivo foi o que as pessoas desistiram. Né? Deixa eu responder aqui a pergunta do Marco Antônio Simplício. Né? Ele fez uma pergunta que a gente vai depois, eu posso responder no privado para ele, mas o percurso mínimo em situação normal... Leva quanto tempo?
Você pode levar até de 4 dias a 5 dias, tá certo? Uma pessoa mais experiente em 4 dias, uma pessoa menos experiente em 5 dias. Pode ser até em 3 dias, tá? Mas aí é muito puxado. Uhum. Tem uma outra aqui, né, que é mais um comentário também, só em relação aos comparação aí dos espanhóis com brasileiros, né, se eles têm um estilo de vida mais, digamos assim, descomplicado que o nosso, mas aí até que ponto vocês perceberam isso de fato, né? Isso aqui foi o Lucien que comentou que fez o caminho francês em 2017. Essa última informação dele é: sinto aquela vontade de estar no caminho o tempo todo. Olha que bacana. Carta para 2, eu também. Quero fazer todos os anos. Inclusive, estou esperando passar e no próximo ano vou estar lá novamente. Respondendo lá a anterior, veja bem, uma coisa interessante é que o peregrino ele é extremamente benquisto e respeitado pelos espanhóis. É impressionante, tá entendendo? Eles têm um respeito pelo peregrino que eu nunca vi uma coisa daquele tipo, tá entendendo? Você encontra as pessoas ficam querendo levar você para dentro de casa para tomar um café, tá entendendo? Para conversar, para oferecer comida, enfim, né? Pergunta se você está bem, se você sabe onde é que você está. Informações que a gente pedia no caminho, porque às vezes estava perdido. Eu me perdi 2 ou 3 vezes, me achei depois, né? Mas me perdi algumas vezes, eu e minha mulher. Mas uma coisa interessante assim, que teve um momento lá que um cara vinha com uma pasta na mão, um paletó, e eu fui perguntar para ele onde é que ficava um restaurante. Eu estava dentro da cidade, ele estava atravessando no sentido X aqui. Daqui a pouco, quando eu fiz a pergunta a ele, ele olhou para mim assim, foi totalmente para o lado oposto para me deixar na porta do lugar que eu estava querendo encontrar. Né? Então, assim, é uma coisa impressionante, né, como eles são solícitos, né, as pessoas e tudo. Então, isso, aí levando para o lado do comportamento humano, né, que é o nosso tema principal aqui, a gente está sempre fazendo essa analogia, me mostrou assim como é importante a coisa das relações interpessoais, como é que é importante você saber se relacionar bem com as pessoas, você conversar, se dispor, tá entendendo? Se dispor a ouvir, se dispor a ajudar. Ter mais empatia, né? Se colocar no lugar da pessoa, do outro. Então, o cara, rapaz, ele aparentemente vinha numa carreira danada para ir fazer alguma coisa e mudou a rota dele todinha e andou assim 3 quarteirões e a gente seguindo ele para ele deixar a gente onde a gente queria chegar. Podia ter simplesmente apontado e dizer, olha ali e pega a direita, mas não, mas ele fez questão de nos acompanhar. Então, isso foi uma situação interessante também. Perfeito. Bom, mais alguma pergunta aqui? Vamos só dar uma consultada aqui nas perguntas. O Hermi fez uma pergunta ali. Qual a maior recompensa? Né? Qual ou quais, né? Aí são vocês tiveram várias. Eu vou responder com uma frase só, viu, Hermi? Depende de quem está fazendo o caminho. Né? O caminho tem uma diversidade de ganhos. Então, cada um tem uma grande recompensa. A mim foi um prazer absurdo de atingir uma meta. Maravilha, maravilha. Pessoal, só a gente acabei de publicar aqui também, né? Nosso e-book aqui para quem quiser baixar depois aqui do nosso, com todas essas provocações e reflexões estão colocadas aqui para vocês. Não sei se está aparecendo aqui no canto aqui na parte superior. Pois não, Antônio. Só rapidinho ali, a Edna fez uma pergunta, mas eu acho que ela é interessante também aqui no contexto do comportamento humano, né? Como é que funciona a coisa da alimentação? Isso. Durante o caminho, né? Então, todas as cidades, os vilarejos, enfim, que por onde o caminho passa, existe uma coisa chamada menu do peregrino, que aí é aquela coisa do espanhol, do português, enfim, né? Eles se preocuparem com a alimentação das pessoas que estão fazendo o caminho. Né? Então, o menu do peregrino ele é composto por um prato principal, uma sobremesa e uma bebida, que normalmente é o vinho ou uma cerveja. Né? Então, você, por um preço bastante irrisório, eu acho que varia de 7 a 11 euros. A 10 euros. 10 euros, né? Então, assim, você tem em todos os lugares, você tem várias opções em vários restaurantes de pedir o menu do peregrino. E é comida farta. Né? Então, assim, eles sempre com essa preocupação de ter um bem-estar, de que o peregrino tem um bem-estar, que ele... Né? Então, acaba que você fica agradecido, digamos assim, aos espanhóis por tanta gentileza, né? E por tanta, pela maneira gentil e tudo deles... conduzirem esse processo todo de alimentação, de dormida, dessa coisa toda. Maravilha. Pessoal, mais alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram colocar aqui, aproveitando, né?
o Albino fez um comentário ali, né, dizendo que já leu o livro do Antônio Carlos, gostou muito e tal. E, Antônio Carlos, ele já leu aquela parte que você está subindo a ladeira elogiando o Sandro. Elogiando entre aspas. Tá certo? Grande amigo Albino, passei algumas informações para ele. Só para fechar aqui, Adriano, eu mantive contato com a Associação dos Caminhantes de Santiago, lá em Santiago de Compostela, hoje. Né? Sabe como é que estavam as coisas? Eu mandei um e-mail para lá. E tive a informação, né? Próximo ano é o ano Jacobeu. O ano Jacobeu é quando Santiago, ele nasceu no dia 25 de julho. Quando esse 25 de julho cai num domingo, e isso acontece 6 vezes a cada século, né? Aquele ano é um ano santo. É um ano chamado ano Jacobeu, o ano santo. Né? Sim. E onde o caminho fica mais engarrafado, né? Muita gente, todo mundo quer fazer. A próxima vez que isso vai acontecer será no próximo ano. O que foi que a Associação de Santiago de Compostela, junto com todas as outras, já de diversos povoados da região e cidades, fizeram? Solicitaram do Vaticano uma prorrogação do ano santo para 2022. Para evitar exatamente o que o Antônio Carlos falou, essa aglomeração. Ela pode atrapalhar um pouco também. Isso. O Albino deve ter, inclusive, assistido o vídeo, né? Porque um detalhe do meu livro aqui, para quem não leu e quem não tem, é que ele é todo feito à base de QR Codes, né? Então, tem mais de 200 fotos e vídeos que você aponta o celular para ele à medida que vai lendo e vai vendo aquele trecho que eu narro, e a pessoa vai vendo, vai assistindo o vídeo ou vendo a foto, coisa parecida, durante a trajetória da leitura do livro. Esse é o meu comercial, tá? Muito bem, falar em comercial, agora vamos. O que vocês acham de fazer o sorteio? O que vocês topam fazer? Muito boa, muito bom. Boa, pode ser. O pessoal que está aqui, né, tá até prestigiando aqui, doando tempo aqui para esse nosso bate-papo. Eu peguei aqui a lista dos inscritos no nosso web, né, tá? A gente vai fazer um sorteio virtual aqui, ao vivo, né? Vamos fazer aqui esse sorteio. Deixa eu só compartilhar a tela. Vê se vocês me dão feedback aí, Sandro e... Só ver aqui se vai aparecer para vocês. Está aparecendo aí? Só uma sugestão: se alguém aí que ganhar o livro já tiver o livro, Sim. Tá certo? E se sentir à vontade, a não ser que queira presentear alguém, né? Ela pode passar o livro para o segundo colocado do sorteio. Ou, e ainda dando uma informação adicional, depois tem que entrar em contato com a gente aqui, comigo, tá? Pelo meu. Para poder mandar o endereço tudo direitinho, que a gente vai mandar com taxa de entrega grátis para qualquer lugar do Brasil. Estou falando do Brasil, porque tem gente de fora do país assistindo a gente aqui que eu já vi. O pessoal de Sobral, né? O pessoal, exato. O Felipe está dizendo aí que está ótimo para ganhar. Ele, de fato, ele não leu o livro ainda. Né? Vocês estão vendo minha tela aqui? Está compartilhada? Então... A gente vai fazer o sorteio, te relacionou todos aqui. Eu vou colocar 3 nomes a priori, 3, até botar 5 aqui, só se por acaso. Oi? Isso, 5. Tá bom. Se por acaso aqui na ordem dos 5, né? A gente vai chamando um por um até. Então vou sortear aqui online, ó, né? Fazer pela primeira vez aqui. Vamos lá. Eliane. Vou pegar aqui, né? Pega aqui o resultado na ordem. Eliane. Fala se tiver aí, tá? A Magda. Tá aí. A Eliane tá aí? Se tiver, dá um sim aí, tá? No chat, só pra gente saber. Eliane, se não, na sequência aqui, a Magda. Se a Eliane não tiver, quem ganha é a Magda. A Magda, isso. Se não tiver, quem ganha é o Marco Antônio, provavelmente Simplício. Na sequência. Não? Magda também não? A Magda estava agora há pouco, não sei se ela saiu. Vamos dar uma olhadinha, é bom confirmar, né? Eliane, Magda, Marco Antônio, Carlos ou Ricardo. Isso. Vamos aguardar que alguém aí se pronuncie, só para não refazer o sorteio aqui. O Bertolucci, aproveitando que ele fez uma pergunta ali, Beto, de fato não foi o vinho, tá? Para mim foi o desafio. É isso que me move todos os anos fazer novamente. Sim, ninguém se pronunciou? Nenhum dos 5 aí? O Marco Antônio já tem o livro, né? O Ricardo está presente, Ricardo Rezende está presente ali. Tá? Dá um oi aí, Ricardo, no chat, só para confirmar. Vamos lá, na ordem seria Eliane, Magda, Marco Antônio, que já abriu, o Carlos também, mas o Ricardo está aí, ele disse que quer um livro, e eu não sei qual é a cidade do Ricardo. Ele vai entrar em contato com a gente pelo direct, no Instagram, especificamente comigo, que fica mais fácil. Maceió. Muito bem. Opa, tá ótimo. Maravilha. Parabéns aí, Ricardo. Através do direct, passa o endereço, que aí eu vou
fazer um autógrafo aí legal, uma dedicatória. Olha aí. Entregar seu livro. Rapaz, esse autógrafo com mais R$4 acaba pegando um ônibus em qualquer lugar. Vamos lá. Não, ele pega não, porque no coronavírus agora nem onde você pega mais. Quando voltar. Maravilha. Pessoal, estamos caminhando aqui para o final aqui, né, do nosso bate-papo. Espero que todos tenham gostado. Só renovando o convite aqui para quem ainda não se inscreveu no nosso canal no YouTube, vou colocar novamente aqui, tá, no chat, para que vocês possam não só acessar esse webinar que vai estar gravado, está sendo gravado e vai ser colocado lá, tá? Mas também todos os outros conteúdos, os outros vídeos que a gente está preparando com muito carinho aí para colocar no nosso canal. Então, vou novamente colocar aqui para vocês, além do nosso endereço no Instagram, nossa conta, @aprimore.brasil, está aí no chat. Então, fica renovado o convite aí para vocês, tanto se inscreverem no nosso canal, quanto também nos seguir lá no Instagram, inclusive para saber os nossos próximos webinars, os próximos vídeos, né, que a gente vai estar disponibilizando nesses 2 canais em especial. Meus amigos Antônio Carlos, Sandro Marroquim, obrigado aí pelo bate-papo. Em breve, a gente, provavelmente na semana que vem, a gente vai estar fazendo um novo webinar, vocês serão devidamente informados, né, todos que estiveram aqui conosco. Obrigado aí mais uma vez pela audiência. Palavras finais dos dois, antes de dizer tchau. 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 Muito obrigado, Antônio Carlos e Adriano. Foi um prazer mais uma vez estarmos juntos aqui e até a próxima. Grande abraço para todos. Foi bom demais tê-los aqui. Show. Se cuidem, fiquem em casa dentro do possível, né? Muito bem. Grande abraço. Beleza, galera. Bom, pessoal, boa noite e até a próxima.